Contigo sim, saiba a partir de agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos, está eletrizante, olha, a cova vai se abrir, Félix vai jogar mais uma ali a mando então de Mitz, a Samantha vai dar um grande golpe que vai derrubar a Ângela de vez e a Salma vai conseguir algo secreto que vai destruir então com a Ângela mais uma vez. Fiquem ligadinhos até esse final desse vídeo, saiba disso e muito mais a partir de agora, clica no gostei para que vocês sempre recebam notificações novas todos os dias. Se inscreve e vem agora saber tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Contigo Sim. Nos próximos capítulos de Contigo Sim, Ângela está lá na vila cuidando de Guigo, que vai ter uma apresentação. E também está conversando com Luz e Pablo sobre esse grande dia. E todos estão se preparando porque lá na vila eles foram expulsos de suas casas. Todos estão dormindo na calçada porque ninguém quer deixar sua casa. Álvaro está sabendo de tudo isso e então manda seu advogado levar então comida, água e dinheiro para Ângela para que ela possa então ter um lugar seguro. Ângela diz que não precisa disso tudo e que ela não vai aceitar nada. O advogado de Álvaro diz então que saberia que Ângela diria isso porque o Álvaro já lhe alertou sobre isso, mas mesmo assim ela agradece. Aí então o homem diz que vai lhe entregar uma boa quantia em dinheiro para que a Ângela saia dali. Aí Ângela então diz que não, ela não vai sair dali de maneira nenhuma. O advogado então diz que ela deveria ir, pelo menos pensasse no bebê, ela deve ficar em um lugar seguro. Ângela diz que não, nem ela nem ninguém vai arredar o pé dali, porque aquele lugar ali é seu por direito e daquelas famílias que estão ali. A justiça vai ver isso e eles vão conseguir provar. Aí o advogado diz que ela precisa ficar no lugar seguro. Ângela então diz que eles ali são uma família e que eles todos vão permanecer juntos e que o que essas pessoas estão fazendo com eles é uma injustiça e que ninguém vai sair dali. E então a Ângela grita para os vizinhos perguntando se não é verdade que eles vão defender então aquele lugar que é deles por direito. Todos que estão lá então gritam com a Ângela que sim, todos vão defender suas moradias sim. Aí então a Ângela olha para o advogado de Álvaro e diz que não arreda o pé dali. Aí então ela o encara, que o advogado encara de volta porque não há o que ele fazer, apenas está cumprindo ordens então de Álvaro. Mirtz está trabalhando no hospital quando é surpreendida então por uma visita inesperada. A enfermeira entra e fala para Mirtz que tem uma jovem lá fora querendo conversar com ela. Mirtz pergunta quem é, aí a enfermeira diz que a moça não lhe disse o nome. Aí então Mirtz pede então para que mande essa pessoa entrar. Quando entra, Mirtz já coloca então os olhões para cima da menina e pergunta o que ela faz ali. Aí a Úrsula então fala para Mirtz que foi o Leonardo quem ligou para ela querendo conversar com ela. Mirtz então pede para que ela não se meta com seu filho. Aí Mirtz diz que não. No caso, a Úrsula diz que não, ela não está se metendo com o Leonardo. Pelo contrário, o Leonardo que está curioso para saber o que é que tem então dentro da carta que a Yolanda deixou. Mirtz respira fundo e diz que graças a Deus aquela carta já está em minhas mãos e eu mesma queimei. Agora já não há mais nenhum perigo. Agora, por favor, saia daqui agora mesmo, expulsa então Mirtz, aquela jovem. Aí Úrsula fala, calma, eu não estou com pressa de sair daqui. Bom, eu não sei se você já ouviu falar, mas quando a gente tem um papel original, a gente pode tirar cópia se quiser. E foi o que eu fiz. Eu precisava me garantir de alguma forma que você não iria me fazer mal. Eu fui bem precavida com você, Mirtz. Já sei muito bem quem você é e então eu me preveni. A Mirtz diz que ela não seria capaz disso. A Úrsula então fala que seria sim, até porque depois que Yolanda morreu, ela precisa de dinheiro para se manter. Aí ela olha então em volta ao hospital e vê que Mirtz tem uma boa condição financeira. Mirtz diz que no momento ela não tem dinheiro e pede para que ela não abra a boca sobre essa carta. Aí então Úrsula diz que ela não tem decisões a fazer agora, porque a única coisa que a Mirtz pode fazer é lhe ajudar financeiramente ou a carta secreta que a Yolanda deixou para o Leonardo chegará então em mãos dele, porque se a Mirtz não lhe ajudar financeiramente, o Leonardo sem dúvida então ajudará, até porque ela vê então que os dois têm dinheiro. Mirtz tem algo em mente e diz então para Úrsula que mais tarde ela dará então o dinheiro. Tadinha da Úrsula,
foi bem precavida, então sabendo como a Mirtz é, mas ela pode perder a vida a qualquer momento, porque o que a Mirtz bem tem experiência em fazer é então tirar seus problemas enterrando o Sete Palmo. Então uma nova vítima vai aparecer nos próximos dias, porque Mirtz volta então a matar. Então vamos continuar aqui o nosso capítulo, porque está sensacional. O Gigo também se apresenta num programa para então mostrar seus talentos vocálicos. A Luz e outras crianças estão então espantados com o talento do menino, porque realmente ele canta muito bem. Angela finalmente entra em sua casa e vê que suas coisas estão todas quebradas, tudo foi destruído. Aí então Leonardo a acompanha e diz então que pelo menos agora a casa deles está liberada. Angela está então muito perturbada, agoniada em ver tudo aquilo outro. Aí então Leonardo diz que vai fazer de tudo para ajudar. Nisso, vemos então que todas as coisas estão jogadas. Roupas, berço, cama, lençóis, tudo. Aí então a Angela corre para olhar então a sua escrivania. E quando ela vai olhar lá, ela vê então que roubaram todo o dinheiro da fundação. Aí então Leonardo fica preocupado e a Angela fica muito mais, porque ela vê que lhe roubaram seu dinheiro, roubaram seu celular, roubaram várias coisas. Isso, claro, para despistar então, porque quem fez isso tudo foi a Samantha, para poder então colocar as mãos no dinheiro da fundação e acusar então a Angela por roubo. Nisso, vemos então o trio unidos. A Samantha então desabafando, falando que roubou vários pertences dela, e enquanto Mirtz e Salma então comemoram mais um triunfo. Aí então a Samantha diz que foi ontem à noite. Ela contratou então uma pessoa e fez isso. Aí Mirtz fica então muito feliz. Aí então a Samantha dá de presente então para Salma o celular então da Angela. Aí então a Salma quer saber o que ela vai fazer com aquilo. Aí a Samantha então fala que ela deve então olhar aquele celular, porque pode então ter alguma informação importante ali que pode lhe ajudar no futuro. A Salma fica tão grande e ansiosa, porque ela sabe que realmente ali pode ter então alguma prova que possa condenar então a Angela, ou sei lá, fazer alguma coisa com que possa então trapacear sobre ela. Bom, é daqui que vai surgir então a gravação secreta. Se você está acompanhando o nosso canal, você já sabe muito bem o que está dizendo então essa gravação, que vai pegar o Leonardo então de calças justas e vai ficar com muita raiva da Angela. O trio de cobras de bruxas estão reunidos então planejando mais coisas ainda para a vida de Angela, para então afundá-la cada vez mais. Mirtz então joga um veneno para cima de Samantha, dizendo então que ela deve ter conseguido um tipo muito bom para poder lhe satisfazer. Aí a Samantha então diz que conseguiu sim esse tipo, se referindo então ao Félix, que foi ele quem fez o trabalho sujo de roubar então a casa da Angela, pegar o dinheiro da fundação e também pegar o celular dela, e entre outros pertences também. Aí então a Mirtz recomenda então o Félix para a Mirtz. No caso, a Samantha recomenda então o Félix para a Mirtz, se referindo então às segundas intenções. Mirtz engole seco então, tomando com um vinho então. Aí então as três começam então a planejar agora quais são os próximos passos então para fazer, para incriminar então de vez a Angela diante então do roubo. A Angela foi roubada, mas será então acusada por roubo do hospital, onde ela pode ir para a cadeia. Aí então a Samantha então está decidida então a cada vez mais tirar então tanto a dela de sua vida quanto a Angela. Em sua casa, com o tesouro em mãos, a Salma começa a vasculhar o celular de Angela, até que então ela vai direto então para as gravações de áudio lá. Lá ela encontra a gravação secreta. Na gravação, Angela está então desabafando que agora ela se sente vulnerável depois então que o Leonardo se casou com a Salma, e até que esse divórcio saia, ela não sabe o que vai fazer para poder então ter o Leonardo ao seu lado todos os dias, para terem a família que eles sempre sonharam. Nesse momento, a Angela também recorda de quando ela então conheceu o Álvaro. Naquele tempo tudo era bom. Álvaro sempre foi uma pessoa muito galanteadora, muito bonito, muito bom para ela também. Uma pessoa honesta para ela naquele tempo, e também a pessoa que ela se apaixonou cegamente, perdidamente por ele. Aí ela prossegue também falando que depois então de um tempo ela conheceu a verdadeira face do Álvaro, e foi quando então ela conheceu o Leonardo num momento muito vulnerável de sua vida. Infelizmente agora eles estão traçando caminhos diferentes, e começa então o desabafo e continua então.
Enquanto a Salma escuta o desabafo de Ângela, vai surgindo minhoquinhas na mente dela de como ela pode usar isso a seu favor e fazer com que, de fato, o Leonardo se separe então da Ângela e assim ela possa ficar então com um boy só para ela. Aí então a cena mostra então a Salma escutando por completo esse áudio que vai incriminar realmente a Ângela, porque são suas palavras ali confessando que ela é apaixonada então pelo Álvaro. Quando a Ângela fala no áudio, ela fala que é e não que era apaixonada. E é isso que vai confundir então a cabeça do Leonardo, que não vai escutar o áudio por completo. O tempo passa e Úrsula vai finalmente à casa de Mirtz exigir então o dinheiro que ela pediu mais cedo lá no hospital. Quando ela chega, ela fala para Mirtz que é melhor lhe dar o que lhe prometeu. Caso contrário, ela contará tudo o que ela sabe sobre a carta. Aí Úrsula começa a falar então que a Mirtz matou o Sandro, o pai dele, né? E também que com a ajuda do Aníbal, os dois então se juntaram para dar um golpe. Aí então a Mirtz pede para que a jovem se cale e quer melhor. Aí a moça continua então falando. Mirtz diz que vai pegar um negocinho para ela lá no andar de cima. Úrsula acredita então que é o dinheiro. Enquanto a Mirtz sai, a Úrsula fica ali olhando cada cantinho da casa, vendo então que a Mirtz tem um bom dinheiro ali, porque ela aparentemente é uma pessoa afortunada. De repente chega então uma pessoa por trás da Úrsula. Ela então olha e então, nesse momento, uma das piores coisas acontece. Então, amando então de Mirtz, o Félix vai tirar então a vida daquela jovem. Aí então, a Mirtz sobe suas escadas e desaparece. Aí nesse momento, o Félix então pergunta o que ela faz ali, tão jovem, sozinha. Aí a menina já fica assustada. Quando ela fica assustada, aí o Félix começa a lhe dizer: bem, você sabe como são as coisas e os negócios, né? Infelizmente a gente não escolhe as pessoas, sejam elas bonitas, sejam o que for, mas enfim. O que você faz aqui? Você não deveria estar aqui. Fala ele bem pensativo. Daí ele põe a arma em sua barriga. Aí ela começa a gritar dizendo que não, não senhor, por favor, não faça isso, não senhor. E com um belo de um sorriso no rosto, o Félix então dá um tiro nela. Aí ela vai cair lentamente e é claro que a vida dela ali se acaba, né? Ele a põe então no chão lentamente e então chama por Mirtz em seguida. Aí então o trabalho foi feito. Aí ele acaba então com a vida da jovem. Samantha chama Ângela até o escritório. Ângela então vai. Aí então a Samantha começa a cantar de galo bem triunfante, perguntando a ela se ela já sabe que agora a Samantha é diretora-geral daquele hospital. A Ângela se espanta um pouco, pois por essa ela também não esperava. Aí a Samantha começa então a perguntar a ela como foi que ela passou a noite. Aí a Ângela pergunta o que ela tem a ver com o que lhe aconteceu durante a noite. A Samantha diz que nada, apenas é curiosidade para saber como é que a casa dela ficou depois de tudo que aconteceu. Aí a Ângela pergunta o que é que ela tem a ver com tudo o que lhe aconteceu, se referindo então à casa de Ângela ter sido então roubada. A Samantha então começa a falar que a Ângela deveria ter cuidado com pessoas que andam e que confiam. Aí a Ângela então fica bem mais assustada, porque agora ela percebe que quem foi a mandante daquilo ali foi a Samantha. A Samantha então pergunta se alguns papéis importantes sumiram, algum celular, algum dinheiro, alguma coisa sumiu de sua casa. Aí então a Ângela exige agora que a Samantha lhe devolva tudo que foi pego. A Samantha diz que não, ela não tem nada a ver com isso, ela apenas está perguntando então o que foi que aconteceu. E então informa novamente que ela é dona daquele hospital e agora ela é bom perceber como é estar do outro lado então da pessoa que perde, porque é isso que a Ângela está fazendo ela perder, mas agora esse joguinho de gato e rato acabou. Eu vou ficar por cima, eu sou a dona de tudo e vou te colocar no seu lugar, fala então a Samantha para a Ângela. Aí a Ângela exige então de Samantha que lhe devolva todos os seus pertences. Aí então a Samantha diz então a ela que para isso ela terá que assinar uns documentos. A Ângela pergunta o que é que está acontecendo. Aí a Samantha diz que para ela ter então moradia, tanto ela quanto aquele povinho dela, e também ela ter acesso às coisas dela, coisas que foram, entre aspas, roubadas, você terá que assinar esse papel, renunciando todas as ações que meu pai me deu. Caso contrário, Ângela, eu não vou te devolver nada. Pelo contrário, eu vou fazer você perder
tudo que você ganhou do meu pai e tudo que você já tem conquistado lá do seu jeito como foi. Mas eu lhe prometo uma coisa, ou você assina ou todos os seus amigos vão pagar por isso. Todos os seus vizinhos, seu filho, você e todos os seus amigos vão pagar por isso. Aí então a Ângela fica ali pensativa, porque a Samantha realmente deu uma volta por cima triunfal e agora, né, foi uma surra daquelas na Ângela, porque por essa a Ângela não esperava. Aí a Samantha fala então para a Ângela que para acabar com todos os seus problemas, aí lhe mostra a caneta. Basta apenas você assinar esse papel. Com esse papel assinado, Ângela, todos os seus amigos voltarão para suas casas e todas as vidas serão voltadas ao normal, tanto aqui no hospital quanto lá na sua vizinhança. Basta assinar esse papel. Aí a Ângela então pega os papéis, começa então a ler e diz não. Aí a Samantha pergunta se a Ângela está ficando doida em não assinar, porque isso poderia mudar sua vida. Você poderia ir para o inferno, para onde você quiser e deixar as pessoas felizes aqui de bem, mas pelo contrário, você prefere continuar atormentando? Aí a Ângela então pergunta o que a Samantha quer dela, porque de fato ela não vai assinar aqueles papéis e quer saber, exigindo então uma resposta a Samantha, porque ela a odeia tanto. A Samantha então promete para a Ângela que vai lhe colocar na cadeia. Tudo isso por causa de um papel não assinado. Você já parou para pensar em todos os danos que vai causar? Estou te dando uma oportunidade de você poder viver a sua vida ao lado de Leonardo. Mas se caso você não quer, você vai parar na cadeia. E com isso você vai perder a Álvaro, a outra chance de recomeçar ao lado de Leonardo e também perder a seu filho, porque eu vou tocar em tudo. Ângela, eu estou te fazendo uma promessa. E eu estou cumprindo a partir de agora em desgraçar com sua vida. Mas, para que você possa mudar toda essa história, assine esses papéis ou você é a única que mais vai sair perdendo diante de tudo isso. Aí a Ângela encara então a Samantha e diz para ela que não tem medo da Samantha. Ela não sabe quais são as pessoas que ela terá que enfrentar após não assinar esses papéis. Não sabe o que vem por aí de tanta maldade nesse coração podre que a Samantha tem. Mas ela vai enfrentar a todos e a qualquer pessoa para poder seguir então com sua vida íntegra e honesta diante de todos. Ela não vai assinar esses papéis. O Geraldo lhe confiou essas ações e ela vai ficar com elas até o fim. E também eu não vou assinar nada não. E isso é como prova, Samantha, que eu não tenho medo de você. Encara então a Samantha. Aí então ela não conta conversa, sai da sala então da Samantha, pisando duro, fechando a porta com força, deixando a Samantha cada vez mais irritada, porque por essa a Samantha não esperava. A Samantha tinha então certeza dentro dela que ela então ia ganhar essa vitória, né? A Salma continua então escutando todos os áudios então da Ângela e agora está num outro próximo, onde ela teme então perder o Leonardo porque está então casado com a Salma. Aí ela então fica ouvindo ali e passando mais ideias maléficas então em sua mente. Leonardo está no plantão atendendo então quando de repente a Alma liga para o Leonardo. Aí ele então rejeita a ligação e continua então no seu atendimento. Aí, nesse momento, Leonardo recebe, então, uma mensagem de Salma pedindo para falar com ele urgente. Leonardo diz que está se preparando, então, para entrar numa cirurgia. Ângela, então, no caso, a Salma, então, diz que vai esperar ele assim que termine, porque o que ela tem para falar é muito urgente e ele com certeza vai querer saber. E pede, então, para que, então, ele passe na casa dela mais tarde para que possam sair junto. No caso, casa deles, né? Aí, então, Leonardo diz que está de acordo e que logo, logo vão fazer isso sim. Agora vemos então que tanto a Mirtz quanto o Félix estão colocando o corpo então da Úrsula bem no canto escondido para que ninguém os pegue. Quando o Félix vai então fechar a porta do carro, a Miss pede então para investigar alguma coisa, porque ela pode ter algo então com ela que ela está buscando. Aí o Félix diz então que já olhou então ela por completo. A Miss pergunta se ele encontrou algo e o Félix diz que não encontrou absolutamente nada. Aí então eles começam a conversar para saber o que é que vão fazer com ela.
O Félix diz então que vai fazer algo para que faça ela sumir de vez. Aí então a Misty diz que não quer saber de mais nada, apenas pede para que então o Félix desapareça daquela criatura dali para que ela nunca mais veja. O Félix então começa a fazer pouco de Mitz. Aí então a Miss pede para que desapareça e que não deixe nenhum tipo de rastros então daquela mulher ali. O Félix então fica cada vez mais então aperfeiçoado em fazer maldades e também trabalhos sujos tanto para Mitz quanto para Samantha. Aí ele então fecha a porta do carro e começa a falar sozinho, dizendo então que agora ele vai terminar então o trabalho. Essas são as emoções dos próximos capítulos de Contigo Sim. Cola com a gente que ainda vem muita novidade por aí. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei e desde já muito obrigada por sua audiência.